It's good to be back. É muito bom estar de volta. How many of you were here last night? Quantos de vocês estavam aqui ontem à noite? Okay, lots of you. How many of you stayed while we were playing last night? Quantos ficaram enquanto nós estávamos brincando ontem à noite? That was fun. Foi divertido. I'm not really settled on what to teach you today Eu não estou muito certa ainda daquilo que eu quero ensinar para você hoje, because I have about 5 different sermons in my head, porque eu tenho 5 diferentes palavras na minha cabeça and I'm not sure which one you guys need to hear now. e eu não tenho certeza de qual delas vocês precisam ouvir agora. But if we skip dinner, I can just do them all. Mas se a gente pular o jantar, eu posso ensinar todas. I think I'm going to start with telling you a story. Então eu queria começar contando para você uma história. And I was in a Sozo session, Eu estava numa sessão de Sozo, which is the ministry that I run with Teresa Liebscher. que é o ministério que eu cuido junto com a Teresa Liebscher. We have some of these out on the table. Nós temos alguns desses livros Sozo ali na mesa, Unfortunately, they're all in English. mas infelizmente eles estão todos em inglês. Sorry about that. Desculpa. I was in a Sozo session, Eu estava numa sessão de Sozo and the woman came in exhausted. e uma mulher chegou lá acabada. And she walks in just kind of like, oh, I'm so E tired. ela entrou e falou, nossa, eu estou tão cansada. She sits down, Ela sentou and I said, what's going on? e eu falei, o que está acontecendo? And she said, well, I'm struggling at night E ela falou, eu tenho lutado durante a noite, because between 2 and 4 every morning, porque entre as 2 e as 4 da manhã, toda madrugada, she feels this dark presence enter her room, ela sentia uma presença das trevas no quarto dela. and she sits up and there's a demon at the end of her bed. E quando ela sentava, tinha um demônio na ponta da cama dela. And she does everything she knows to do. E ela faz tudo o que ela sabe que deveria fazer. She takes thoughts captive. Ela leva os pensamentos cativos. I'm not afraid, I'm not afraid, I'm not Eu não estou afraid. com medo, eu não estou com medo, eu não estou com medo. She looks out and it's still there and she's like, E aí I'm ela abre o olho, afraid. eu não estou com medo, eu não estou com medo, eu não estou com medo. And then she tries to say, okay, God, where are you? Então ela começa a dizer, tá bom, Deus, cadê você? She's trying to cast it out Ela está tentando mandar embora and it's not working. e nada funciona. And she's exhausted. E ela estava exausta. And then she says, Então ela diz, by the way, I have chronic fatigue. eu tenho fatiga crônica. I said, of course you do. You're Eu not falei, sleeping. claro que você tem, você não dorme. And when people come in for Sozos, E quando as pessoas vêm para fazer uma sessão de Sozo, I write down on my paper that I'm going to give them later. e eu escrevo num papel que eu vou dar para eles depois, I write Father God, eu escrevo Deus Pai, Jesus, Jesus and Holy Spirit. e Espírito Santo. Because I know that each of them is going to tell them something. Porque eu sei que cada um deles vai dizer algo para aquela pessoa. But when she walked in, I didn't write that. E quando ela entrou, eu não escrevi isso. I wrote body, Eu escrevi corpo, mind, mente and spirit. e espírito. And I thought, this is so weird. E eu pensei, cara, isso é tão estranho. But I also love the prophetic. Porque eu também amo as coisas proféticas. And who did the rose picture? Quem que fez a rosa? Cadê a menina que desenhou a Yeah, rosa? that was so brave of you E foi to ask. muito corajoso da sua parte. Well done, you. Parabéns para você. Yeah. It's brave to do anything prophetic, but to actually say, "Here's my word," and anyone want it it's I think even more brave. That was awesome. Porque é muito você precisa de muita coragem para fazer algo profético, mas para você dizer assim, aqui tem uma palavra, alguém se encaixa, é muita coragem. Yeah. I'll tell it. I'm going to side note. Don't let me forget where we were. I'm going to go to a story about that. Vou contar uma história sobre isso. So my friend and I used to go to rehab clinics for the girls, houses for girls. Eu e a minha amiga, a gente costumava ir para clínicas de reabilitação para meninas. And they would have us lay hands on a girl and we had like 5 minutes to prophesy. Então nós podíamos impor as mãos sobre essas meninas e nós tínhamos 5 minutos para profetizar. And then they would tape us.
E aí eles gravavam, because we would go into the deep wound down inside of them. porque nós entrávamos na ferida mais profunda dentro We delas. would call out their gold, E nós trazíamos à existência aquilo que era de mais valioso. and then they would take that tape to their therapist and walk Então, through it. eles levavam aquela gravação para o terapeuta delas e faziam elas trabalharem por esse processo. So we loved it. E nós amávamos aquilo. And it was a risk, but it was, we got this. Era arriscado, mas a gente falava, não, a gente dá conta. So one day I said ahead of time, Lord, whenever I touch people, you tell me. Aí um dia eu falei para Deus, Deus, quando eu tocar as pessoas, você fala comigo? How about you tell me ahead of time? E o que o senhor acha de o senhor me falar antes? Could you do that? Você podia fazer isso? So I sat down and I prayed, Então eu sentei e eu orei. and I wrote out 13 prophetic words. E eu escrevi 13 palavras proféticas. Because the next day we were going to a women's clinic. Porque nós íamos ir naquela clínica de reabilitação de mulheres. But when I got there, Mas quando eu cheguei lá, I realized I forgot to ask God who the word belonged to. e eu esqueci de perguntar para Deus para quem eram as palavras. But there were 13 girls in the meeting. Mas tinha 13 meninas naquela reunião. So I'm like, all right. Eu falei, beleza. So I did what you did. Então eu fiz o que você fez. And I said, I have a word for every one of you, Eu falei, tem uma palavra para todas vocês, but I don't know which one it is. mas eu não sei qual que é de quem. So I'm going to say the word and you pick it. Então eu vou dizer a palavra e você escolhe a que você quer. And the first one I picked E a primeira que eu peguei was about, all these words were about how Peter Pan and Tinkerbell, you know that one? Yeah. Okay. So how Tinkerbell would, use her little wand and fairy dust and everything. Okay. Então a primeira palavra era alguma coisa sobre Peter Pan e a Sininho. E ela fazia com a varinha dela aquele caiu pó mágico e tudo aquele negócio. And and I was thinking, and I thought, I'm going to pick this one because it's the weirdest one. E eu pensei, eu vou escolher essa porque é a mais esquisita de todas. And if it doesn't work, then we'll just go back to the other way. E se não funcionar, a gente volta a fazer da forma como a gente fazia antes. So I tell the story about I'm watching TV and this commercial comes on with Tinkerbell. Então eu contei a história de quando eu estava assistindo TV e apareceu esse comercial com a Sininho. And it's some car commercial. Era um comercial de carro, alguma coisa assim. And it must be like eco-friendly car. Tipo assim, o carro amigo. Because the car would drive by Porque o carro passava and Tinkerbell would do this. e a Sininho fazia assim. And then the grass would all be green and the trees would all be healthy. Então os gramados cresciam e tudo ficava muito saudável e virava verde. And as I'm watching this advertisement, I'm thinking, what are they doing? E eu assisti isso e eu fiquei pensando, mas o que eles estão fazendo? And the last scene, E a última cena, this really big guy is walking a bulldog. esse cara bem grandão e fortão tá andando com um bulldog. And Tinkerbell goes like this E a Sininho faz assim, as the car goes by. à medida que o carro passa. And this guy is dressed completely GQ, completely, E esse cara tá todo arrumado e de terno e coisa e and he's arrumadinho. got 3 little girly dogs on his leash. E ele tem 3 cachorros bem femininos na sua coleira. And I said to the girls, E eu disse para as meninas, see, Tinkerbell is very mischievous. veja, a Tinkerbell, ela é muito cheia de mágicas. And I said, so I hear for one of you the word Tinkerbell. E eu ouço de uma de vocês, que And- é a palavra sininho. And this girl jumps up, it's me. E uma pulou e falou, sou eu. And all the girls said, we call her Tink. Aí as meninas falaram assim, a gente chama ela de Tink, por causa de Tinkerbell. Yes. It was so fun. Foi muito divertido. Risky, Arriscado, but fun. mas divertido. Yeah. I should tell you the end of that so you don't think I'm talking about fairies all the time. Então, eu acho que eu devia contar o final da história para vocês não acharem que eu estou falando de fado o tempo todo. See, one of what I'm most known for besides Sozo is a teaching called Shifting Atmospheres. Antes do Sozo, uma coisa a gente que trabalha muito é sobre você mudar as atmosferas, mudança de atmosferas.
And although Tinkerbell was very mischievous, E apesar da Tinkerbell ser muito ligeira, she maldosa, Yeah. desculpe, she made the lost boys fly. ela fez os meninos perdidos voarem. She shifted their ability to the impossible to possible. Ela mudou a atmosfera deles de impossível para possível. And that was the call on this girl's life, E esse era o chamado sobre a vida dessa menina. was to release people into the possibilities with God. Era para liberar as pessoas na possibilidade delas com Deus. Yeah. So there was a good spin Então to the havia Tinkerbell. uma virada bem boa nesse negócio. So back to the sozo. Então vamos voltar para o Sozo. I'm in the sozo, she's exhausted. Eu estou lá na sessão de Sozo, a mulher está exausta. I have on my paper body, mind, spirit. Eu tenho no meu papel corpo, mente e espírito. Okay, God, we'll give it a try. E eu falei, tá bom, Deus, vamos tentar esse negócio. And as she's telling me how tired she is, E agora ela está me contando quão cansada ela está. I'm like, I think God wants us to go after the exhaustion in her body first. That's my first word. E meu primeiro pensamento foi, eu creio que Deus quer que nós vamos atrás dessa exaustão do corpo dela. So I said, well, can we pray for you for the exhaustion? Eu falei, então deixa eu orar por você, por essa questão de você estar exausta. And she's like, yeah. Ela falou, sim. So we just laid hands on her, Então nós colocamos a mão sobre ela, asked the Holy Spirit to come, pedimos que o Espírito Santo viesse, and she could feel the Holy Spirit just flowing through her. e ela conseguia sentir o Espírito Santo passando, fluindo por ela. And it was pushing out the exhaustion. E estava tirando e removendo toda a exaustão. And it completely left her. E completamente aquilo saiu da vida dela. And instantly, E she was well. instantaneamente ela ficou bem. Body. Glória a Deus. Now, she has some hope. Agora ela tem esperança. Now she thinks maybe God's going to help her. Ela começou a pensar, talvez, acho que Deus vai me ajudar. So my next word is mind. Então a próxima palavra que eu tenho é mente. So I'm like, is it okay? When I actually said mind, Aí eu disse mente. did you see what God just did for your body? Você viu o que Deus fez pelo seu corpo? Yes. Sim. She says yes. Ela respondeu que sim. And I said, so mind, can I talk to you? Então eu disse, mente, eu posso falar com você? And as soon as I said that, I saw like Iron Man's mask. Just. E na hora que eu disse isso, eu vi como se fosse a máscara do Homem de Ferro, fazendo tch, tch, tch. And she said, oh, my mind's not going to talk to you. Ela disse, não, a minha mente não vai falar com você. It's behind all these walls. Está atrás de todos esses muros. Yeah, I see them. Eu falei, eu enxerguei eles. But see, the problem was Mas o problema era, when she would wake up in the middle of the night with fear, quando ela acordava no meio da noite com medo, her body would take on the fear, o corpo dela recebia o medo, and she would do everything she could to quote the scriptures, e ela fazia tudo o que ela podia para poder citar versículos, to take thoughts captive. para levar o pensamento cativo, But your mind is not designed to cast out a demon. mas a sua mente não foi feita para expulsar o demônio. Your spirit is to cast out the O seu demon. espírito precisa expulsar o demônio. And she was wearing out her mind. E ela estava cansando a sua mente. How many of you are fighting a battle that you continue to cycle through in your mind? Quantos de vocês estão lutando uma batalha que você continua vivendo esse ciclo na sua mente? And it just doesn't seem to be E stopping. não parece que acaba nunca. Quem já tem passado por isso? That's what I'm talking É about. disso que eu estou falando. That sometimes we aren't winning the battle because we're fighting the wrong fight. Às vezes nós não estamos ganhando a batalha porque nós estamos lutando a batalha errada. And we need to engage in the spirit realm with our spirit. E nós precisamos entrar no reino espiritual com o nosso espírito In order to take that down. para poder derrubar aquele gigante. Does that make sense? Faz sentido? Okay.
Well, we're not talking about that sermon. Mas nós não vamos falar sobre isso agora. But I want you to be thinking about this Mas eu quero que você pense sobre isso, as we go through the rest of this conference. à medida que nós vamos até o final dessa conferência. Because if we are going to touch heaven Porque se nós vamos tocar o céu and walk victoriously, e andar em vitória, we're going to need to be aware of what is coming against us nós precisamos ter consciência do que está vindo contra nós. and how to walk powerfully in each area. E como andar poderosamente em cada área. I want to tag onto Andy's sermon this morning Eu queria fazer uma referência ao sermão do Andy hoje de manhã, because I find fear is one of the biggest attacks against believers. porque eu creio que o medo é um dos maiores ataques contra os cristãos. And I feel like there are so many ways to battle fear. E existem tantas formas de você lutar com o medo. And one of the greatest ways for me to battle fear E uma das melhores maneiras para mim de lutar com o medo is to understand who God is. é entender quem Deus é. Because when we know who He is, Porque quando nós sabemos quem Ele é, we actually can step into that knowledge, nós podemos nos entrar nesse conhecimento and it equips us to fight as we need to. e nos equipa a lutar como nós precisamos lutar. How many of you would say that you have this last year gone through a battle? Quantos aqui struggle. podem dizer que têm passado nesse último ano por uma batalha? Yeah. Look around, everybody. Olhe em volta de você, levanta a mão e olhe em volta. Yeah. Welcome to being a Christian. Bem-vindo à vida cristã. Do you know when you got saved, you were drafted into a war? Você sabia que quando você foi salvo por Jesus, você foi colocado no meio de uma guerra? Yeah. Do you know what helps me when I'm in those seasons? Sabe o que me ajuda quando eu estou passando por essas fases? It so helps me to understand Me ajuda muito a entender that this season didn't catch God unaware. que essa fase não pegou Deus desprevenido. See, I'm caught unaware. Eu fui pega desprevenida. I'm like, wow, Eu where falei, did that "Meu come Deus." from? But He's not caught unaware. Mas ele não foi pego desprevenido. And because He knows E porque ele sabe what was coming, o que estava vindo, the truth of working it out for my good is true. a verdade de fazer isso cooperar com o meu bem é verdade. Because He already has the way out. Porque ele já tem o escape. But fear tries to get me so afraid Mas o medo me deixa tão amedrontada that I don't see the way out. que eu não consigo enxergar o escape. But there is a way out. Mas existe um escape. His word promises us that. É onde as promessas estão. So I want to settle in you today Então eu gostaria de colocar isso dentro de você hoje. some of the benefits that I have gotten Alguns dos benefícios que eu encontrei by looking at who God is for me. olhando quem Deus é para mim. It helps me in those seasons Me ajuda nesses lugares that I'm not alone, que eu não estou sozinha, that this is not God's not unaware, que Deus não está não sabendo o que está acontecendo. and I can step into who my daddy is E eu posso entrar em quem o meu pai é, with confidence com confiança, that even if I don't know what I'm doing, que mesmo que eu não saiba o que eu estou fazendo, He does. Ele sabe. I was on a plane coming home. Eu estava num avião voltando para casa I was sitting next to a man. e eu sentei ao lado de um homem. He was very troubled. Ele era muito atormentado. It wasn't hard to discern his atmosphere. E não era difícil de discernir a atmosfera dele. So I asked him, why are you going to Reading?
Então eu perguntei para ele, falei, por que você vai para Reading? He said, well, I'm going to Reading because I've been taken off of my psychotic meds. E ele disse, eu estou indo para Reading porque eu fui retirado dos meus remédios de psicose, os remédios psicóticos. I've been on them for 20 years. Eu tive usando os remédios assim por 20 anos. And I've been okay for E 20 eu years. tive bem por 20 anos. He's probably in his 50s. Provavelmente ele tinha uns 50 anos. He said, but the doctor said I should never have been on them this long. Mas o médico disse que eu nunca deveria ter ficado tanto tempo nesses remédios. So they took me off the meds. Então eles me tiraram dos remédios. So I'm flying to Reading Então eu estou voando lá para Reading to say goodbye to my daughter para dizer tchau para minha filha and check myself into the mental clinic. e entrar numa clínica mental, num hospício. No hope. Não tem esperança No hope at all. nenhuma. So I said, so what are you battling? E eu falei, mas com o que você está lutando? He said, my family has generational depression. E ele disse, a minha família tem depressão que vem de geração em geração. And we can't survive without these meds. E nós não sobrevivemos sem esses remédios. But I know Mas something he doesn't know. eu sei de algo que ele não sabe. I know that Jesus has already won these battles. Eu sei que Jesus já venceu essas batalhas. And his fear of this depression E o medo dele dessa depressão is giving it more life. está dando para ele mais vida. So I said, hey, would you like to try something with me? E eu disse para ele, você gostaria de tentar algo comigo? Like, sure. Ele falou, tudo I bem. said, close your eyes. Falei, fecha os olhos. I want you to picture Father God. Eu quero que você imagine Deus Pai. Because I see him. Ele falou, estou vendo ele. Like, okay, then I want you to command depression to come stand next to Father God. E eu queria que você pedisse para a depressão que viesse e se colocasse diante de Deus Pai. And he did E ele fez, on the plane. no avião. I command you, depression, Eu te ordeno, depressão, to stand next to Father God. se coloque junto com Deus Pai. And I said, so what do you see? Eu falei, e aí, o que você está vendo? He says, it's there. Tá lá. And he didn't sound like he wasn't afraid. E ele não pareceu estar com medo. I said, so tell me your picture. Eu falei, me conta do que você está He vendo. says, oh yeah, it came and it is way bigger than God. Ele falou assim, ela veio e ela é muito maior do que Deus. Ah, Eu falei, here is the lie aqui está a mentira. that is empowering fear, Que tem potencializado e empoderado o medo. that is keeping him in this place. Que está mantendo ele nesse lugar. So we did some work. Então nós fizemos algum trabalho ali. I had him repeat some words, some stuff after me. Pedi para ele repetir algumas palavras. You know, I forgive my family for walking through this line. Tipo, eu perdoo minha família por ter passado por esse processo de ter carregado essa maldição. I forgive my family for never turning to God. Eu perdoo a minha família por nunca se voltar para Deus. And every time we prayed something, fear got smaller and smaller E and cada smaller. vez que nós orávamos algo, o medo ia diminuindo, 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 diminuindo. Until it was so small, Até que era tão pequeno he was able to allow Father God to chase it away. que ele pôde permitir Deus Pai fazer ir embora. Now, I've not seen this man since because it was on a plane, Eu nunca mais vi aquele homem, porque a gente estava no avião. but he looked completely different when we Mas were ele done. estava completamente transformado na sua aparência. And the last thing he said to me as he got off the plane. E a última coisa que ele disse para mim quando ele desceu do avião, So tomorrow when I go to the psych ward, ele falou assim, então amanhã, quando eu for lá do sanatório, isso, I obrigado. probably shouldn't tell him I was talking to God, right? Eu provavelmente não devia falar para eles que eu estava falando com Deus, certo? Probably not. Melhor não. But fear left him. Mas o medo saiu dele. See, the enemy wants you to think that he is bigger than God. Veja que o medo quer que você pense que ele é maior do que Deus.
It's not true. Não é verdade. No matter how much it feels, Não importa quanto sinta maior, pareça maior, it's not true. não é verdade. But just like we stood at the door of Jesus last night, remember? Mas assim como nós nos posicionamos na porta de Jesus ontem à noite, você lembra disso? That Jesus came to do a lot of things, and one was to show us the Father. Que Jesus veio fazer muitas coisas e uma delas é ele veio nos mostrar o Pai. And just as we as Christians come to Jesus, E quando nós como cristãos nos aproximamos de Jesus, if we don't step into who He is, se nós não entrarmos em quem ele é, we actually stay in bondage, nós ficamos nas amarras. even though Christ already paid the price. Mesmo Cristo já tendo pago o preço. But we look at circumstances Mas nós olhamos as circunstâncias and we say, yes, but I need this. e nós dizemos sim, mas eu preciso disso. Oh, God didn't come through. Ah, Deus não fez dessa vez. Oh, I need this. Ah, eu preciso desse outro. Oh, He didn't come Ai, through. Deus não fez. We hold God hostage to the answers we want. E nós seguramos Deus reféns das respostas que nós queremos, rather than allowing Him to walk us through ao invés de permitir que Ele nos faça passar the answer He has for us. pela resposta que Ele tem para nós. Does that make sense? Faz sentido? Now I'm going to pause here. Então eu vou fazer uma pausa aqui. You did not hear me say, Você não me ouviu dizer, God does not want to heal you. Deus não quer curar você. That's not what I said. Não é isso que eu disse. You did not hear me say, Você não ouviu eu dizer, God does not want you to be successful. Deus não quer que você seja bem-sucedido. That's not what I said. Não é o que eu disse. But we hold Him hostage to a certain answer. Mas nós seguramos Ele refém de uma resposta específica. And we miss the ways He's trying to give us the answer. E nós perdemos as formas que Ele está tentando nos responder. So we're going to look at some of the names of God. Então nós vamos olhar alguns dos nomes de Deus. And we're actually going to put them on E nós vamos nos vestir com eles, as our shields. como nosso escudo. Okay? First one I want to look at, O primeiro que eu quero olhar Jehovah Sidkenu. é Jehovah Tsidkenu, It's first seen in Jeremiah 23, 5 through 6. que é primeiro visto em Jeremias 23, de 5 a 6. The days are coming, declares the Lord, when I will raise up for David a righteous branch, E vem o dia, diz o Senhor, que eu levantarei um ramo para Davi, a king who will reign wisely um rei que reinará com sabedoria and do what is right in the land. e fazer o que é justo na terra. In his days, Judah will be saved. Nos dias dele, Judá será salvo, Israel will live in safety, Israel viverá em segurança, and the name by which he will be called e o nome que ele será chamado is the Lord our é: o righteousness. Senhor é a nossa justiça. How many of you here Quantos de vocês aqui have received the Lord our righteousness? receberam o Senhor a sua justiça? I think every hand should be up. Eu acho que todas as mãos deveriam levantar nessa hora. If not, we can have an altar call. Se não, nós podemos fazer uma chamada aqui para o altar, um apelo. He is your righteousness. Ele é a sua justiça. But we've received him. E nós recebemos Ele. He's changed our heart. Ele mudou o nosso coração. But I think a lot of us still live in the lies of the pre-righteousness. Mas eu creio que muitos de nós ainda vivemos nas mentiras da pré-justiça. What would it look like if you actually believed he was your righteousness? Como realmente seria se você acreditasse de verdade que Ele é a sua justiça? You would not walk with shame. Você não andaria em vergonha. There would be no shame on Não you. haveria vergonha em você. Ooh, that got quiet. Did that not translate well? Não, me dê. Ela falou: vocês ficaram tão quietos. Será que eles não entenderam o que eu falei? Não traduziu direito?
And yet, we as believers walk with our heads down. Mas ainda nós como cristãos andamos de cabeça baixa. I'm just a worm. Eu sou só uma minhoca. I'm a Christian worm. Eu sou uma minhoca crente. And I'm from Bethel. E eu sou da Betel. So I'm a supernatural worm. Então eu sou uma minhoca sobrenatural. No! Não, povo. You have the righteousness of Christ. Você tem a justiça de Cristo. How many of you, honestly, feel shame coming at you about your Quantos de past? vocês, honestamente, sentem a vergonha do passado vindo sobre você? And it looks like this. You start to move forward in life. E funciona assim, você começa a se mover adiante na sua vida. And shame says, E a vergonha diz: who do you think you are? quem você pensa que é? Remember this? Lembra disso? How many of you hear that when you Quem step ouve forward? isso quando você anda adiante? We need to stand in the truth of who Christ is as Jehovah Sidkenu, our righteousness. Nós precisamos nos posicionar na verdade de quem Deus é, como Jeová, que é a nossa justiça. So that every time the enemy says, who do you think you are? Para toda vez que o inimigo disser quem você pensa que é, You point him to the cross. você aponta ele para a cruz. That's who I am. É esse aqui que eu sou. Redeemed, Redimido, righteous. justo. And because of that, E por causa disso, you actually begin to walk out in righteousness. você começa a caminhar em justiça. Because when you're free of guilt and shame, Porque quando você está livre da vergonha e da culpa, you don't want to partner with sin. você não quer fazer parceria com o pecado. Because you don't want to go back to that oppression. Você não quer voltar para aquele lugar de opressão. If you actually believed God, His righteousness, Se você acreditar de verdade que Deus é a justiça, performance and works would not fuel you. a performance e as obras não vão dar o gás para você. Now, it doesn't mean you get to just be lazy. Não significa que você vai ser preguiçoso. No, you will work because of your love. Não, você vai trabalhar por causa do seu amor. But you won't work to be accepted. Mas você não vai trabalhar para ser aceito. You won't work to pay penance. Você não vai trabalhar para pagar penitência. You will simply work because you can't help yourself but to be so in love with this God. Você vai trabalhar simplesmente porque você não pode impedir você mesmo de amar, porque você ama tanto esse Deus. And let everybody know about Him. E deixar todo mundo saber a respeito desse amor. And if we knew Jehovah Sidkenu, our righteousness, E se nós soubéssemos que Jeová Tsidkenu é a nossa justiça, we would have no fear of rejection. nós não teríamos medo da rejeição. Because Jesus has covered you. Porque Jesus cobriu você. I want to tell you about hope. Eu quero falar com você sobre esperança. When you begin to hope again, Quando você começa a esperar de novo, you make sure you attach your hope correctly. você precisa garantir que você aliancia a sua esperança corretamente. Because we use the word hope incorrectly. Porque nós usamos a palavra esperança de maneira incorreta. I hope it rains. Eu espero que chova. It's not raining. Não está chovendo. I hope it's sunny. Eu espero que faça sol. Oh, it's raining. Ai, está chovendo. And we attach our hope to a specific answer E nós ligamos a nossa esperança a uma resposta específica. rather than attaching our hope to the living hope. E nós deixamos de ligar a esperança à esperança viva. Christ in you, the hope of glory. Cristo em vós, a esperança da glória. So as you continue
in this place, Então, à medida que você se move nesse lugar, your hope can't be in an answer you want. a sua esperança não pode ser a resposta que você quer, Specifically, especificamente, but your hope is attached to the God who sees. mas a sua esperança está ligada a um Deus que vê. And as he sees, E à medida que ele vê, he is going to answer the way you need. ele vai responder da maneira que você precisa. And probably way better than you could imagine. E muito melhor, provavelmente, do que você imaginava. Do you understand that? Você entende isso? If we hold God hostage to the answer we want, Se nós fizermos Deus refém da resposta que nós queremos, and we don't see that happen, e nós não vemos isso acontecer, we close off the ability for God to answer nós fechamos a possibilidade de Deus responder. because we get stuck in this place of fear and hopelessness. Porque nós ficamos presos nesse lugar de medo e de falta de esperança. Rather than saying, "Oh, okay, God, you see this. Ao invés de dizer, Senhor, o Senhor está vendo isso. I don't know how you're going to pull this off, Eu não sei como é que você vai resolver. but my circumstance Mas nas minhas circunstâncias, cannot change the nature of my God." não podem mudar a natureza do meu Deus. He is the God who sees. Ele é o Deus que vê. And because he's the God who sees, E porque Ele é o Deus que vê, he has your answer. Ele tem a sua resposta. Are you getting a recalibration? Você está pegando essa recalibragem? Can you feel the power of understanding who God is? Você consegue entender o poder de entender quem Deus é? I would suggest that you go after the names of God. Eu sugiro que você vá atrás de conhecer os nomes de Deus. In different areas of your life, you will need different names. Em áreas diferentes da sua vida, você vai precisar de nomes diferentes. And that is where we put our hope. E é nesse lugar que nós colocamos a nossa esperança. Whatever you need of his character, Qualquer coisa que você precise do caráter dele, find in one of his names. encontre em um dos seus nomes. And then put your hope in his nature, E então coloque a sua esperança na natureza dele, not in your circumstance. não nas suas circunstâncias. One of my favorite names for God Um dos meus nomes favoritos para Deus is Jehovah Sabaoth. é Jeová Sabaoth. He's the Lord of hosts, I think it's Ele é o Senhor dos céus. This is the name of God you call upon Esse é o nome de Deus que você clama when you are going down, quando você está indo muito mal. when there is no hope of rescue. Quando não existe esperança de resgate. It means the Lord of hosts. Significa o Deus dos exércitos. When you need a rescue, Quando você precisa de resgate. when the enemy is around you on every side, Quando o inimigo está cercando você de todos os lados. I remind myself Eu lembro a mim mesma that Jehovah Sabaoth que o Jeová Sabaoth has probably got a few angels to lend me. deve ter alguns anjos para me emprestar. There's been different times in our lives, Existem momentos diferentes na nossa vida, different seasons, estações diferentes, where God's attributes are more real to me onde alguns atributos de Deus se tornam mais reais para mim than in other seasons. do que em outras estações. I really feel like that is the blessing of the trials. E eu creio que essa realmente é a bênção das dificuldades. That we actually
turn the trials to our good. Que nós trazemos essas tribulações para o nosso bem. By instead of panicking and going into fear, De ao invés de entrar em pânico e cair no lugar do medo, we find a new aspect of our God nós descobrimos um novo aspecto do nosso Deus. and we lean in. E nós nos apoiamos nele. I was working at a school Eu estava trabalhando numa escola and we were just getting attacked right and left in the papers and with the churches, and e a gente estava só tendo uma série de coisas de you could feel the oppression coming on us. lutas com as escolas e coisas, e você podia sentir a opressão que estava vindo sobre nós naqueles dias. And one night there was a fire in a home, E uma noite uma casa pegou fogo and one of our students didn't get out of the fire. e um dos nossos alunos não conseguiu sair do incêndio. And you would think instead of people feeling sorry for this family, E ao invés das pessoas se sentirem mal por essa família e ficarem tristes com ela, it was like fuel for people to say, see, God is against this school. isso foi como uma gasolina para as pessoas dizerem: tá vendo? Deus é contra essa escola. And I felt like we were going down. E eu senti como se nós estivéssemos afundando naquela hora. I can remember sitting in that staff meeting. Eu lembro de sentar naquela reunião de obreiros. And I'm like, God, I feel like we're going under. E eu falei: Deus, eu sinto como se nós estivéssemos nos afogando. And then I remembered E aí eu lembrei: Jehovah Sabaoth, Jeová Sabaoth, the God of hosts. o Deus dos exércitos. And we called upon the God of hosts. E nós chamamos o Deus dos exércitos. We called upon the one that can send the armies to protect, Nós oramos, nós clamamos aquele que pode enviar os exércitos para proteger, the one that can stop the accuser, aquele que pode parar o acusador, the one who can release help. aquele que pode liberar ajuda. And we turned the corner. E só ao virar a esquina. There was a song Bill Johnson wrote, Tem uma canção que o Bill Johnson escreveu. and the song basically says, calling all angels, Essa canção basicamente diz: chamando pelos anjos, calling the watchmen angels on the wall chamando pelos anjos sentinelas nas muralhas, to come and sing with us. para virem e cantarem conosco. And I love singing it this way. Can we turn the music off? E eu gosto de cantar ela dessa forma. Se puder desligar a música um minutinho só, Because I sing bad enough without porque other eu já help. canto mal o suficiente sozinha sem a música. But I like to sing it like this. Mas eu gosto de cantar assim: Calling all angels, chamando por anjos, calling the watchmen angels on the wall chamando pelos sentinelas sobre os muros, to come and fight with us. para vir lutar conosco. All right, you want to try Amém? that? Vocês querem tentar? Calling all angels, Chamando por anjos, calling the watchmen angels on the wall chamando pelos sentinelas sobre os muros, to come and fight for us. para vir lutar conosco. Come on. Yeah. Amém? It's impossible É impossível for you to be in a situation você estar em uma situação where God does not see, aonde Deus não veja, where He doesn't have provision, ou que Ele não tenha provisão, where He doesn't have a rescue coming. aonde Ele não tenha um resgate a caminho. We were in a church, Nós estávamos na igreja and I just felt like we needed to honor the assistant pastor. e eu senti que nós precisávamos honrar Assistant pastor. o pastor assistente. And I just felt we just needed to honor him, and I don't know why, E eu senti que a gente precisava honrar ele, não sei porquê, but we needed to do it.
Mas nós precisávamos fazer aquilo. And I said to Teresa, well, what do you think? E eu falei para Teresa, o que você acha disso? She goes, I have no idea. Ela falou, não faço ideia. But I just have to tell you, Mas eu vou dizer para você. there are no angels in this church. Não tem anjos nessa igreja. Ooh, that would not be good. Eu falei, isso não é bom. So I'm like, and I said, so what do you want me to do? Então eu falei, mas o que eu faço então? How do I get angels in the church? Como que eu trago os anjos para cá? And she said, I don't know, you're the leader, do Ela it. falou, não sei, você é líder, faça. But I just kept feeling like we needed to honor the assistant pastor. E eu continuei sentindo que nós precisávamos honrar o pastor assistente daquela igreja. So I talked to the pastor, Então eu falei com o pastor. said, can we bring up his family? Eu falei, você pode chamar a família dele Because aqui? everyone's telling us how much they love this guy. Porque todo mundo estava falando o quanto eles amavam esse cara. But he's not carrying their love right. Mas ele não estava recebendo o amor deles da melhor maneira. He's carrying worry. Ele estava carregando preocupação. He's feeling heavy. Ele se sentia pesado. And he said, please, please, this would be great. E ele disse, por favor, isso seria ótimo. So I told my team what we were going to do. Então eu falei para minha equipe o que nós íamos fazer. And we have this phrase in English. E nós temos uma frase em inglês. Put your money where your mouth is. Coloque o seu dinheiro onde a sua boca está. So it was a college school, college church. E era uma igreja de idade de faculdade. And we didn't know that they were in a lot of poverty. E nós não sabíamos que eles estavam passando por um momento de pobreza. But it makes sense because they're all college students. Mas fazia sentido porque eles eram todos alunos de faculdade. So I brought him up with his family. Então eu trouxe ele para o altar com a família dele. And I said to the congregation, E eu disse para a congregação: all right, you guys keep telling me how much you love this guy. vocês ficam me dizendo o quanto vocês amam esse cara. Put your money where your mouth is. Coloque o seu dinheiro onde a sua boca está. And my team started and took money and walked up and put it in their hands. E a minha equipe saiu, pegou dinheiro e colocou na mão deles. And the church got up and started putting money in their pockets. E a their igreja hands. começou a levantar e entregar dinheiro na mão deles, enfiar nos bolsos. The money's fallen on the O ground. dinheiro começou a cair no chão And something broke. e algo quebrou. I don't know what Eu não sei o que, till the next day. até o dia seguinte. When we came back the next day, Quando nós voltamos no dia seguinte, he said he got home ele disse que ele chegou em casa. and his little boy said to his dad, E o filhinho pequeno dele disse para ele: Dad, did you see it? pai, você viu? When they were putting money in our hands Quando eles estavam colocando dinheiro na nossa mão and it was dropping on the e floor, estava caindo no chão, I saw the church doors open eu vi as portas da igreja abertas. and angels came and lined the church. E os anjos entraram e tomaram conta da igreja. Who knew Quem sabia? that honor released the angels? Que honra libera os anjos. And there's more to that story. Mas tem mais para essa história. We didn't know this. Nós não sabíamos But disso. when he became a Christian, his wealthy father disinherited him. Mas quando ele se tornou um cristão, o seu pai, que era muito rico, deserdou ele. Within a week of this prayer that we did for them, E depois de uma semana dessa oração que nós fizemos por aquela família, his dad re-inherited him, o pai dele trouxe ele de volta ao direito de herança. repented, Se arrependeu and completely established for the church so that they've never had problems since. e ele se arrependeu e ele completamente começou a suprir a igreja e eles nunca mais tiveram problema com isso. Thank you, Jesus. Louvado seja Jesus. See, the enemy tells you, look at your problem. Percebe que o inimigo diz para você, olhe para o seu problema. And the more we look at our problem, E quanto mais nós olhamos para o nosso problema, the bigger it makes itself. maior ele fica. But our response Mas a nossa is resposta to look to him é olhar para ele and to get his strategies, e ter a estratégia dele. because he is seeing.
Porque Ele está He is vendo, knowing. Ele está sabendo, And He loves to rescue. e Ele ama resgatar. I had a man come in for a sozo. Eu tive um homem que veio para um aconselhamento de Sozo. Didn't want to be there. Ele não queria ir lá. And I said, "What's going on?" E eu falei para ele: o que está acontecendo? And he said, "My wife is dying. Ele falou: a minha esposa está It's morrendo. been progressing for quite some time." Tem sido progressivo por algum tempo. And he said, "And I'm so angry at the enemy. E ele disse: eu estou com tanta raiva do inimigo. We've done nothing wrong. Nós não fizemos nada de This is errado. not a legal assault." Isso não é uma Said, questão "I'm de legalidade. so angry." E eu estou com tanta raiva. And I just got this sense that his anger wasn't righteous anger anymore. E eu estava com o sentimento de que a raiva, a ira dele, já não era mais uma ira justa. It had actually just become anger. Tinha se tornado somente ira. It started as righteous, like, Começou como justiça, como algo justo. what makes you think you can attack us? Tipo, como é que você acha que você pode atacar a nossa vida? But over the couple of years, Mas à medida que os anos passaram, it just became anger. se tornou somente raiva. And I knew he's going to have to give his anger up. E eu sabia que ele ia ter que lidar com aquela raiva. And he says, "I don't know how to get up in the mornings without anger. E ele falou: eu não sei como acordar de manhã sem a ira. It's what makes me get up in the morning, É o que me motiva a me levantar de manhã. to be angry at the enemy and say, you can't do this." É ter raiva do inimigo e dizer: você não pode fazer isso. So I had him ask God, Então eu fiz ele perguntar para Deus: "God, if I break agreement with this anger, Deus, se eu romper a concordância que eu tenho com a ira, what's going to get me up in the morning?" o que vai me levantar de manhã? And God said, "Peace." E Deus disse: paz. So he exchanged his anger for peace. Então ele trocou a sua ira por paz. It changed the relationship in the home. Muda o relacionamento dentro de casa. It changed for how he handled his children, Muda como ele lida com os seus filhos, how he was with his wife, como ele era com a sua esposa, but she still passed away. mas ela ainda morreu. So I see his name on my sheet again, Então eu vejo o papel dele no meu papel, o nome dele no meu papel. and I wasn't really excited to be seeing him after his wife died, E eu não estava muito feliz, assim, animada de ver ele depois que a esposa morreu. because I thought he was going to tell me, you didn't help me, you Porque didn't work. achei que ele ia dizer: você não me ajudou, você não fez nada, só atrapalhou. I'm like, okay. Eu falei: tá bom. And he comes in Então ele veio, and he sits down, ele senta. and I said, "How are you doing?" E eu falei: como é que você tá? He says, it's not fun, E ele disse: não é divertido, but I've learned something in this process. mas eu aprendi algo nesse processo. See, God's word says Ele disse: veja bem que a palavra de Deus diz that he turns everything out to our good. que ele faz que todas as coisas cooperem para o nosso bem. And I've chosen to hold him to that promise. E eu escolhi segurar Deus nessa promessa que ele fez para mim. He says, I don't know how God's going to pull it off. Ele falou: eu não sei como é que Deus vai resolver. I don't know how this is ever going to be for my kids' good Eu não sei de que maneira isso pode ser bom para os meus filhos or my good. ou para o meu bem. Obviously, my wife is in heaven and it's good for her. Obviamente a minha esposa está no céu e para ela isso é bom. But see, because he gave away anger, Mas veja que porque ele abriu mão da ira, he was able to attach to the living hope. ele conseguiu se conectar com a verdade, com a esperança viva. And yes, he was sad. E sim, ele estava triste. But he said, I'm waiting to see God pull a rabbit out of the hat. E ele falou: mas eu estou esperando Deus tirar um coelho da cartola To prove to me para provar para mim what I know is true. o que eu sei que é verdade, That this will turn to our good. que isso vai se transformar em algo bom para nós. And that is faith. E isso é fé. That is where we put our hope. Isso é realmente colocar a nossa esperança. Our hope is in the living hope. A nossa esperança está na esperança viva. Find what you need
God to be for you Encontre o que você precisa que Deus seja para você. in whatever circumstance you're in. Em qualquer circunstância que você se encontre. And then lean into Him. E então se apoie nele. Years ago, Susie Wills did a song. Há muitos anos atrás, a Susie Wills escreveu uma canção. And the song is basically about the throne room in heaven E basicamente essa canção é sobre a sala do trono no céu. and about how when God moves, E como Deus move, the beasts fall and the elders cast their crowns. que todos se prostram e os 24 anciãos, eles se prostram diante dele e jogam as suas coroas. And they're like, worthy, worthy, worthy. E eles dizem, digno, digno, digno. And I've wondered how they could do that for eternity. E eu ficava pensando como eles conseguem fazer isso por toda a eternidade. And her song made so much sense to me. E aquela canção fez tanto sentido para mim. And it's basically he's there, Porque basicamente ele está lá, they're all around him, eles estão todos ao redor dele and he turns. e ele se vira. And a new aspect of who he is comes forth. E um novo aspecto de quem ele é se revela. And they're like, oh, I've not seen that before. E eles falam, cara, eu nunca vi isso antes. It is one of the reasons I love doing sozos. Essa é uma das razões pelas quais eu amo fazer sozo. Because I watch God touch people in their situations. Porque eu assisto Deus tocar as pessoas na sua situação. And in their situations, I see a aspect of God I might never see in my own E life. na situação deles eu consigo enxergar um aspecto de Deus que talvez eu nunca tenha visto na minha vida. And sometimes when they walk away, I just cry. I thank you, God, I got to see that. in E who you muitas are." vezes quando eles vão embora eu choro porque eu falo, Deus, muito obrigada porque eu pude ver isso. It's why we help each other. É por isso que nós ajudamos uns aos outros. It's why we're able to say, I can help you through this. É por isso que nós podemos dizer, eu quero e eu posso te ajudar com isso. Because I've seen this aspect of God. Porque eu já vi esse aspecto de Deus. And you might not yet see it, E você talvez não veja ainda. but I know it's true. Mas eu sei que é verdade. And I'll walk with you till you also see it. E eu vou caminhar com você até que você consiga enxergar também.